O milagre do sol parado, Josué e a batalha sobrenatural. Neste episódio fascinante da história bíblica, somos transportados para um momento de intensa batalha e intervenção divina. Josué, o destemido líder dos israelitas, encontra-se diante de um desafio monumental: enfrentar uma coalizão de reis amorreus que se uniram para destruir Gibeão, uma cidade que havia feito uma aliança com Israel. No entanto, o que poderia ter sido uma derrota iminente transformou-se em um testemunho poderoso do poder de Deus. Josué, guiado por sua fé inabalável, liderou seus homens em uma marcha noturna surpresa, demonstrando sua confiança na orientação divina. A estratégia audaciosa de Josué foi uma resposta à súplica de socorro de Gibeão, cujos habitantes temiam a ira dos reis amorreus. Enquanto o exército israelita enfrentava seus inimigos com coragem e determinação, Josué fez uma oração extraordinária, ousando pedir a Deus que detivesse o sol e a lua no céu. Essa petição incomum não foi motivada pela dúvida, mas sim pela confiança absoluta na capacidade de Deus de intervir em favor de seu povo. E Deus respondeu de maneira espetacular. Enquanto os israelitas batalhavam com seus adversários, o sol permaneceu imóvel no céu, prolongando o dia e concedendo-lhes o tempo necessário para alcançar a vitória completa. Esse milagre extraordinário não apenas salvou Gibeão da destruição, mas também demonstrou o poder ilimitado de Deus sobre a criação. À medida que contemplamos essa narrativa impressionante, somos lembrados da importância da fé e da confiança na vida do crente. Josué nos mostra que a verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma convicção profunda que se manifesta em ação. Ele confiou inteiramente em Deus, ousando pedir o impossível e testemunhando o extraordinário. Portanto, ao refletirmos sobre o milagre do sol parado, sejamos inspirados a cultivar uma fé semelhante à de Josué, uma fé que ousa crer no impossível e confia plenamente no poder de Deus para intervir em nossas vidas. Que essa história nos lembre da grandeza e bondade de nosso Deus, que é capaz de realizar maravilhas além da nossa compreensão. Contexto da batalha. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança dos israelitas, encarregado de guiá-los à terra prometida, um território repleto de desafios e adversidades. Josué não apenas herdou o papel de líder espiritual e militar, mas também a missão de conquistar e estabelecer o povo de Israel na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Logo no início de sua liderança, Josué enfrentou uma série de batalhas enquanto tentava submeter os povos que habitavam a região. Esses povos diversos e poderosos incluíam os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus, cada um com suas próprias cidades fortificadas e exércitos bem treinados. Cada confronto era uma prova da fé de Josué em Deus e de sua capacidade de liderança. Um dos momentos mais críticos dessa campanha militar foi a batalha contra uma coalizão de reis amorreus. Esses reis, alarmados pelo sucesso dos israelitas e pela aliança que Josué havia feito com os habitantes de Gibeão, decidiram unir forças para enfrentar a ameaça crescente de Israel. Gibeão era uma cidade importante e bem fortificada, e sua aliança com Israel foi vista como uma traição e um perigo iminente para os outros reinos amorreus. Os reis amorreus formaram uma coalizão poderosa, liderada por Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que convocou Orrão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon. Juntos eles marcharam contra Gibeão, que apesar de sua força, não poderia resistir a uma coalizão tão vasta e organizada. Diante dessa ameaça, os gibeonitas enviaram uma mensagem urgente a Josué, implorando por ajuda. Josué, demonstrando coragem e determinação, respondeu imediatamente ao chamado. Ele liderou seu exército em uma marcha noturna de Gilgal até Gibeão.
uma jornada exaustiva de cerca de 32 quilômetros através de terreno acidentado. Essa ação rápida e decisiva pegou os reis amorreus de surpresa ao amanhecer, dando a Josué a vantagem inicial no campo de batalha. Ao chegar a Gibeão, Josué recebeu um encorajamento divino. Deus disse a ele: "Não tenha medo deles, pois eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você." Com essa promessa, Josué liderou os israelitas em uma batalha feroz, confiante na vitória que Deus havia garantido. O contexto dessa batalha é crucial para entender o milagre que se seguiria. Josué não apenas precisava demonstrar habilidades militares e liderança, mas também profunda fé em Deus. A batalha contra a coalizão dos reis amorreus não era apenas uma disputa territorial, mas uma prova da fidelidade de Josué e do povo de Israel ao comando divino, e um testamento ao poder de Deus em cumprir suas promessas, mesmo em face de desafios aparentemente insuperáveis. A aliança com Gibeão. Os habitantes de Gibeão, uma cidade grande e poderosa da região, estavam cientes das conquistas impressionantes dos israelitas sob a liderança de Josué. Temendo pela sua segurança e sobrevivência, os gibeonitas conceberam um plano astuto para garantir a proteção dos israelitas. Em vez de enfrentar Israel em combate, decidiram usar a diplomacia e o engano para forjar uma aliança de paz. Os gibeonitas enviaram uma delegação a Josué em Gilgal, disfarçada como embaixadores de uma terra muito distante. Vestindo roupas desgastadas, sandálias velhas e carregando provisões secas e mofadas, eles deram a impressão de ter viajado por uma longa distância. Ao encontrarem Josué e os líderes de Israel, eles disseram: "Viemos de uma terra distante, façam um tratado conosco." Eles apresentaram seu pão seco e mofado e suas roupas e sandálias gastas como prova de sua alegada longa jornada. Josué e os líderes israelitas, sem consultar a Deus, confiaram nas aparências e na história dos gibeonitas. Enganados pelo estratagema, fizeram um tratado de paz e garantiram a eles uma aliança que os protegeria. 3 dias depois, porém, os israelitas descobriram que os gibeonitas eram, na verdade, seus vizinhos e que habitavam a região. A descoberta causou grande consternação entre os israelitas, mas, devido ao juramento feito em nome do Senhor, Josué decidiu honrar a aliança. Embora irritados pela traição, Josué e os líderes israelitas perceberam que romper o juramento traria desonra ao nome de Deus. Em vez disso, eles condenaram os gibeonitas a serem servos, cortadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Os gibeonitas aceitaram seu destino, preferindo a servidão à destruição. Essa aliança com Gibeão, entretanto, causou grande indignação entre os outros reis amorreus da região. Eles viam Gibeão como uma cidade estratégica e influente, e sua aliança com Israel era vista como uma ameaça direta à sua segurança e poder. Liderados por Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, 5 reis amorreus se uniram em uma coalizão para atacar Gibeão como uma retaliação por sua aliança com Israel. Os gibeonitas, diante da ameaça iminente, enviaram uma mensagem desesperada a Josué em Gilgal: "Não abandone seus servos. Venha rapidamente e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus das montanhas se uniram contra nós." Josué, honrando o pacto feito com Gibeão, mobilizou rapidamente seu exército para socorrê-los. A decisão de Josué de socorrer os gibeonitas demonstrou sua integridade e compromisso em cumprir suas promessas, mesmo quando feitas sob engano. Ele compreendia que a aliança, uma vez selada em nome de Deus, devia ser mantida, refletindo os valores de fidelidade e honra. A marcha noturna de Gilgal até Gibeão, uma jornada cansativa e arriscada, também evidenciava a coragem e a liderança de Josué. A aliança com Gibeão não apenas destacou a astúcia dos gibeonitas e a integridade de Josué, mas também preparou o cenário para um dos eventos mais miraculosos da Bíblia,
a batalha em que o sol parou. Esta batalha não seria apenas uma demonstração da força militar de Israel, mas também da intervenção divina em favor de seu povo, reafirmando que Deus estava com Josué e os israelitas em sua jornada para conquistar a terra prometida. A resposta de Josué. Quando Josué recebeu o pedido desesperado de ajuda dos gibeonitas, sua resposta foi imediata e decisiva. Demonstrando uma fé inabalável e uma determinação resoluta, ele organizou rapidamente seu exército para socorrer seus aliados. A decisão de Josué de agir prontamente refletiu seu compromisso com a aliança, mesmo que essa tenha sido feita em circunstâncias enganosas. Ele sabia que a integridade e a honra de Israel estavam em jogo, e a proteção de seus aliados gibeonitas era agora uma questão de princípio e dever. Josué, confiando na promessa de Deus de estar ao lado de Israel, conduziu seu exército em uma marcha forçada durante a noite, cobrindo a distância de Gilgal até Gibeão. Esta jornada noturna foi uma demonstração de estratégia militar e resistência física, pois Josué sabia que a surpresa seria crucial para o sucesso contra a coalizão de reis amorreus. Ao amanhecer, o exército israelita, descansado e pronto para a batalha, chegou aos arredores de Gibeão, pegando os inimigos de surpresa. A batalha que se seguiu foi intensa e feroz. Os reis amorreus, confiantes em sua superioridade numérica e em sua aliança, foram completamente pegos desprevenidos pela chegada repentina dos israelitas. Mas mais do que a surpresa tática, foi a intervenção divina que mudou o curso da batalha. Deus, fiel às suas promessas, lutou ao lado de Israel de uma maneira que deixou claro que essa vitória seria uma obra divina. A Bíblia relata que, enquanto os israelitas avançavam contra seus inimigos, Deus lançou grandes pedras do céu sobre os amorreus. Essas pedras, descritas como enormes saraivadas, causaram grande destruição e pânico entre as fileiras inimigas. A chuva de pedras celestiais foi tão devastadora que, conforme o relato bíblico, mais inimigos morreram pelas pedras do que pela espada dos israelitas. Esta intervenção sobrenatural serviu para demonstrar que Deus estava ativamente envolvido na luta, protegendo seu povo e assegurando sua vitória. Mas o milagre não parou por aí. Em um momento de necessidade crítica, Josué fez um pedido audacioso a Deus. Ele clamou para que o sol parasse no céu sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon, para que os israelitas tivessem mais tempo para completar sua vitória. E milagrosamente, Deus atendeu à oração de Josué. O sol parou e a lua ficou imóvel, prolongando o dia até que os israelitas tivessem derrotado completamente seus inimigos. Este evento extraordinário não tem paralelo na história bíblica e serve como um testemunho do poder de Deus e da fé de Josué. A resposta de Josué ao pedido de socorro dos gibeonitas e a subsequente vitória na Batalha de Gibeão não são apenas um exemplo de liderança e estratégia militar, mas também uma poderosa demonstração da fé inabalável de Josué em Deus. Sua rápida mobilização do exército, a marcha noturna, a surpresa tática e a invocação do poder divino mostram a confiança total de Josué nas promessas de Deus. Este episódio reafirma a ideia central de que, com Deus ao lado, não há obstáculo intransponível ou inimigo invencível. Além disso, a intervenção divina na forma de pedras celestiais e a paralisação do sol e da lua simbolizam o apoio total de Deus às ações justas e fielmente seguidas por seu povo. Este evento inspirador continua a ser lembrado como um dos momentos mais poderosos e milagrosos da Bíblia, demonstrando que a fé verdadeira e a obediência a Deus podem mover montanhas e mudar o curso da história. O milagre do sol parado. O milagre do sol parado foi o ápice da intervenção divina durante a Batalha de Gibeão. Diante da urgência da situação e da necessidade de garantir uma vitória completa sobre os inimigos de Israel, Josué
não hesitou em fazer uma oração ousada e cheia de fé. Ele clamou ao Senhor não apenas por ajuda na batalha, mas também por um sinal celestial que estendesse o dia, proporcionando mais tempo para os israelitas perseguirem e derrotarem totalmente seus oponentes. A petição de Josué revela não apenas sua confiança inabalável em Deus, mas também sua compreensão da soberania divina sobre a natureza e o tempo. Ele reconheceu que, com o apoio e o poder de Deus, qualquer coisa era possível, mesmo a suspensão das leis naturais que regem o universo. Ao fazer esse pedido extraordinário, Josué demonstrou uma fé profunda e uma compreensão de que Deus é capaz de realizar milagres que transcendem a compreensão humana. O Senhor respondeu à oração de Josué de uma maneira verdadeiramente milagrosa. Conforme registrado na Bíblia, o sol parou e a lua se deteve, até que a nação se vingou de seus inimigos. Josué 10, capítulo 13. Esse evento extraordinário não tem paralelo na história bíblica e desafia as leis naturais estabelecidas por Deus desde a criação do mundo. O sol parou em seu curso no céu e a lua permaneceu imóvel, prolongando o dia além de qualquer expectativa humana. Essa intervenção divina não apenas concedeu aos israelitas o tempo necessário para alcançar a vitória decisiva, mas também confirmou a autoridade e o poder sobrenatural de Deus sobre toda a criação. Foi um testemunho impressionante da fidelidade de Deus em responder às orações de seu povo e em intervir em seus momentos de necessidade. O milagre do sol parado permanece como um dos eventos mais marcantes da história bíblica, lembrando-nos do poder ilimitado de Deus e da importância de confiar nele em todas as circunstâncias. Josué 10, versos 12 ao 14, relata este incrível milagre. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O milagre do sol parado é mais do que uma simples demonstração de poder divino. É um lembrete poderoso do papel da fé na vida dos crentes. A história de Josué e o milagre que testemunhou nos ensinam lições profundas sobre confiança, perseverança e a natureza da intervenção divina. Ao contemplarmos esse evento extraordinário, somos levados a refletir sobre a natureza da fé verdadeira. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma convicção profunda que se manifesta em ação. Josué exemplifica essa verdade em sua resposta à crise em Gibeão. Ele não apenas acreditava na existência de Deus, mas confiava plenamente em seu poder e disposição para intervir em favor de seu povo. Além disso, o milagre do sol parado nos lembra que Deus está sempre presente em nossas batalhas. Ele é um Deus que não apenas ouve nossas orações, mas também age em nosso favor quando clamamos a Ele. Assim como Josué enfrentou os inimigos de Israel com coragem e fé, podemos enfrentar nossos próprios desafios com a mesma confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Por fim, o milagre do sol parado nos desafia a ampliar nossas expectativas sobre o que Deus pode fazer em nossas vidas. Muitas vezes limitamos o poder de Deus com nossa visão limitada e falta de fé. No entanto, essa história nos lembra que não há limites para o que Deus pode realizar quando confiamos nele de todo o coração. Portanto, ao contemplarmos o milagre do sol parado, sejamos inspirados a cultivar uma fé mais profunda e a confiar plenamente no poder de Deus para nos ajudar em nossas batalhas. Que possamos seguir o exemplo de Josué, enfrentando nossos desafios com coragem e confiança,
sabendo que servimos a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Esperamos que você tenha se inspirado com essa poderosa história de fé e intervenção divina. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, inscreva-se no canal Narrativas Divinas e ative o sininho das notificações. Juntos, vamos continuar explorando as maravilhosas histórias da Bíblia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.